Olá, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio desse lugar em que você vem aqui para conversar, para compartilhar os segredos comerciais das empresas de manutenção e modernização de elevadores. E para mais um episódio do quadro sobre loja, que eu sempre convido alguém aqui para conversar com a gente, eu recebo a Izzy Prazeres. Ela é herdeira da Elema Técnica de Salvador e ela vai contar para a gente quais são os desafios dos filhos dos empresários, dos empreendedores que já têm essas empresas tradicionais no nosso mercado e que estão agora nesse momento de passar o bastão para os seus herdeiros, para os seus filhos e trazer mais inovação, mais tecnologia para as empresas aí que já estão bastante tempo no mercado. E antes da gente começar a ouvir o que a Izzy preparou para a gente, eu agradeço o patrocínio da Infoleve, né, o nosso apoiador oficial aqui do canal, e que permite que a gente tenha conteúdos essenciais e necessários para o nosso segmento todas as semanas. A empresa que mais investe no desenvolvimento técnico aí do nosso segmento, agora também apoiando as nossas conversas comerciais. Vamos lá ouvir o que a Izzy trouxe para a gente? Quem que é Izzy Prazeres na fila do elevador? Izzy, fique à vontade, seja bem-vinda e conta pra gente um pouquinho da sua história aí. Oi, Kátia, muito obrigada por esse convite. Para mim é uma honra estar aqui, principalmente porque eu sou bem novinha na fila do elevador. Estou começando agora nessa área, né? E eu preciso começar a contar minha história a partir do meu pai, né? Ele já tem mais de 40 anos de experiência aí na área. E há 30 anos ele fundou a Elema Técnica Elevadores, né? A empresa de manutenção e modernização de elevadores que fica aqui em Salvador. E a minha mãe trabalha na parte administrativa da empresa e o meu pai cuida da parte técnica. E é uma empresa bem familiar mesmo. Então tem essa questão do tradicionalismo, né? Que eu entro agora nesse momento para trazer justamente isso que você falou, que é inovação, né? A gente ser inserido nesse mundo do digital, né? Que com esse avanço todo, as empresas que não estão no digital é como se elas não existissem praticamente, né? Porque as pessoas têm o novo padrão, né, de consumo, não só dessa área, mas como todas as áreas, vem mudando. Então eu já entro para trazer isso, né, minha área, que é marketing e design. Então eu entro para agregar esses setores na empresa e alavancar, né? Crescer, continuar crescendo, né? Ô, Izzy, antes da gente falar especificamente do segmento de elevador dos seus desafios aí para frente, conta pra gente um pouco da sua história aí de designer, como que foi antes de você vir para o segmento, qual a tua experiência? Então, eu fiz design gráfico por vocação mesmo, é minha área assim do coração. Eu sou muito ligada a artes, né, no contexto geral, mas sempre existiu essa necessidade de ter um filho, né? Eu não sou só, sou eu e mais dois irmãos, de ter um filho que estudasse a área da engenharia, né? Meu irmão, ele trabalha na empresa e ele cuida da parte técnica também, junto com meu pai. E sempre foi assim uma questão muito eminente na família ter alguém que estudasse uma engenharia mecânica para dar seguimento. E aí eu acabei que eu me formei em design, atuei na área e na verdade eu voltei para a faculdade porque eu já tinha feito um semestrinho antes do design. E aí eu atuando na área do design, eu volto a estudar engenharia mecânica pela necessidade mesmo da minha família. Mas, como eu te falei, eu sou uma pessoa muito ligada a artes e comunicação. E aí eu decido seguir a minha intuição e falar, vou agregar na empresa sim, mas com o que eu amo fazer, com o que eu gosto de fazer, que é tudo isso ligado à área do marketing e comunicação no contexto geral, que é uma necessidade hoje das empresas também, né? Quando eu venho estudar o cenário dos elevadores, eu percebo que é uma grande necessidade hoje em dia as empresas é, atuarem mais no campo do marketing, divulgar, se posicionar no mercado, né, de uma maneira estratégica. Então,
essa é a minha história, assim, basicamente, nas duas áreas, né? Que legal, não, e você vem, acho que, agregar bastante, porque eu comento isso, né? O nosso segmento, ele, se por um lado ele é obrigatório e necessário, né? Porque todo condomínio, toda casa, todo empreendimento que tem elevador é obrigatoriamente necessária a contratação de uma empresa de manutenção com um engenheiro responsável, uma empresa que seja registrada, que tenha todas as suas responsabilidades, né? Então, a parte técnica do nosso segmento é muito importante, é muito fundamental. Mas por anos, o nosso segmento, inclusive as grandes, né, as multinacionais, elas esqueceram que quem paga o contrato não é o elevador, né? É o síndico, é o proprietário daquela residência, né? É aquele gestor que fica ali no condomínio. Então, eu percebo que falta muito dessa relação cliente-cliente, empresa-cliente. Se bem que eu percebo que empresas mais familiares, como a do seu pai, por exemplo, elas entraram exatamente nesse gap que as multinacionais deixaram, né? Então, por ser uma empresa familiar, tem uma proximidade com o cliente, né? É quase que se o cliente conhecesse pessoalmente quem está por trás da empresa. Isso acontecia com seu pai também, Izzy? Teu pai é bem conhecido aí dos clientes? Como que é isso? Muito conhecido, muito. Meu pai chega no Quem é seu centro da pai? Vamos falar o cidade. nome dele? Ah, meu pai é José Bonfim. Ele é muito conhecido aqui por onde ele passa, principalmente pelo centro antigo aqui de Salvador, né? A gente atende alguns prédios lá, então é bem conhecido e sempre teve realmente isso que você falou, essa proximidade maior com o cliente, de chegar e bater um papo e ter esse contato, né? Além só da parte técnica, essa questão do relacionamento. Então, sempre foi meu pai que cuidou dessa parte presencialmente, né? E indo nos prédios, conversando, às vezes tá passando, um porteiro chama, conversa com o zelador. E isso sempre fortaleceu muito, né? Essa questão do relacionamento cliente-empresa. E também tem a minha mãe, que ela fica a parte de casa, né? Na parte administrativa, recebe os chamados, conversa com o cliente, entende as necessidades do cliente. E tem muito disso também, da amizade, né? Além só de prestação de serviço. Izzy, acho que aí a gente começa já a entrar nos seus desafios, né? Porque essa proximidade, ela é facilitada pelo tamanho da empresa, né? Quando a empresa começa a crescer mais, ela tem que tomar algumas decisões de deixar o trabalho mais automatizado, né? Mas tem o risco de aumentar essa distância em relação ao cliente. Como que você está aí nesse ponto? O que que você pensa dessa situação? Sobre essa situação aí, é uma coisa que eu venho desenvolvendo, né? Pensando mesmo em estratégias eficazes, inteligentes para poder ir equilibrando essa balança aí. E a minha ideia atual é capacitar os nossos técnicos, não apenas na área técnica em si, mas também em um lado mais comportamental, entendendo que ele é também um fator fundamental no sucesso da empresa, um funcionário que chega até o cliente e trata, né, de forma adequada, está ali também para ouvir o que o cliente ali chega, às vezes um zelador, um porteiro tem algo a relatar e ter essa capacidade de comunicação. Então, é isso que eu venho pensando em fazer, né? Até porque eu acho que não é algo que já é muito executado, né, nesse mercado. Os funcionários da parte técnica são treinados e capacitados para a parte técnica e talvez falte mais essa humanização, né, com a empresa e os clientes. E é interessante, eu tenho um treinamento que eu falo sobre essa dificuldade, né? Porque quando a gente se desenvolve muito tecnicamente, né, a gente bota o nosso cérebro para se desenvolver muito mais na parte racional, que é uma parte mais nova do nosso cérebro, né? E do desenvolvimento do ser humano, né? E a parte que ela é mais emocional, mais instintiva, que ela é mais
antiga, às vezes a gente não dá muita atenção para isso, né. E o que que acontece? A hora que a gente está cuidando ali do nosso cliente, pode ser que o cliente tenha algumas reações que vão exigir que a gente consiga fazer o trabalho racional e instintivo ao mesmo tempo, né. Então, quando você fala de desenvolvimento de técnico nessa pegada, eu acho bem importante, né, porque, é diferente você cuidar de um prédio em que o síndico é mais tradicional, já conhece mais o funcionamento do prédio, ele já está ali bastante tempo com aqueles fornecedores, de você pegar um síndico novo, né, que não conhece muito, o trabalho e se estressa com muito mais facilidade, né. Então eu acho que essa pegada que você está falando é bem legal. Agora vamos falar um pouco do marketing digital que você começou a falar, antes, né. Qual é o seu grande desafio aí, né, porque pelo que eu vi, a tua empresa ela é bem tradicional, uma empresa bem consolidada aí no mercado e que tem essa coisa né, do tradicional como diferencial. O que você está aprontando aí na empresa do seu pai? Então, eu acho que o maior desafio sobre isso é mesmo internamente, né? É trazer essa nova consciência para eles, trazer esse novo cenário e apresentar a eles e fazer com que eles percebam a importância disso, né? Isso é através de um estudo que eu já venho desenvolvendo. É, é um pouco complicado estar todo mundo junto, porque meu pai fica muito no interior também, Ah, cuidando de outro negócio, né, que a gente tem, que é a parte agro. Então, eu estou aguardando assim ele chegar para poder apresentar essa nova visão, né? O que é que eu vou fazer de fato na empresa? Quais são os benefícios das minhas ações a partir de agora para a empresa, né? Trazer a necessidade de um novo posicionamento, talvez, de marca, né? Algumas mudanças e ajustes internos na empresa que eu já venho conversando com minha mãe para tentar enxergar de fato, né, aonde são os ruídos, onde é que está acontecendo e trazer soluções para que a gente vá fluindo, se desenvolvendo e se expandindo e tentar equilibrar ao máximo aí essa situação. Izzy, qual que você acha que é seu maior desafio? É a mudança interna ou a mudança externa? A mudança interna, com certeza, porque tudo parte de dentro, né? A gente primeiro muda dentro para depois mudar fora. E quando vem a mudança externa, né, como você falou, vai ser uma consequência das mudanças internas. Então, eu acho que o maior desafio sempre está dentro, no interior. eu super concordo com você e pelas minhas andanças, né, que graças ao trabalho aí feito junto à Infolev, que é o nosso patrocinador oficial e está patrocinando também esse episódio, eu tenho visitado muitas empresas, né? E eu vejo, Izzy, a dificuldade que os empresários, os empreendedores têm em aceitar que o mercado realmente ele está mudando, né? E que práticas do passado elas precisam ser revisitadas, não abandonadas, mas elas precisam ser revisitadas. Então, eu vejo, por exemplo, empresas que só conseguem realmente crescer, né, porque elas investiram, por exemplo, em field service, que é aquela ferramenta em que você consegue monitorar os teus técnicos, fazer o check-in, o check-out online, para você poder entender onde que ele está, se ele pode atender um chamado, se ele já vai para a próxima preventiva, né? Então, uma empresa maior, que você tenha uma quantidade de técnicos que você já não consegue monitorar só por celular, WhatsApp, você começa a ter essa necessidade de investimento mesmo em tecnologia. E isso, para mim, quando você fala a mudança interna é a mais difícil, eu vejo isso nas empresas realmente. Uma certa resistência, né, de trocar a ficha em papel, o recado
em papel, né? O WhatsApp, o telefone, né? Em algo mais tecnológico, né? E por outro lado, quando você faz essa tecnologia a serviço do nosso segmento, você precisa investir também na área comercial, né? Porque a tecnologia não tem jeito, ela afasta um pouco a empresa do cliente. Ela faz um distanciamento, pelo menos a percepção de distanciamento, né? E aí você precisa contrapor isso tendo gente na rua para poder falar com o cliente. O técnico passa a não ter muito mais tempo de falar com o cliente, né? E aí, tecnologia, isso deve ser um negócio. A tua empresa é aberta a estudar um pouco mais, entender esse universo aí tecnológico? Sim, é aberta. Meu pai é uma pessoa super aberta a novas ideias, né? Ele é uma pessoa assim também cheia de ideias. Ele vem também buscando trazer isso para as outras áreas da vida, essa questão da tecnologia, né? Sustentabilidade também. Então, já existe essa facilidade, né? Eu já tenho essa abertura. Eu acredito que o maior desafio mesmo vai ser na implementação das mudanças, porque tudo que é novo tende a causar um certo estranhamento, né? Então, talvez no primeiro momento, os funcionários, até meus pais mesmo, estranhem um pouco o que eu vou sugerir, né? Vou tentar também trazer sempre coisas acessíveis que sejam fáceis, né? Que não seja nada muito assim de assustar. Mas eu tô com um pensamento super positivo também sobre essas coisas, né, que andam permeando aqui essa cabecinha para poder executar. E estou muito contente, feliz em poder tá nesse momento trazendo isso para a empresa, né? Eu já cheguei a me questionar, poxa, por que eu não comecei antes a trabalhar na empresa? É porque eu já tinha uma certa consciência de que eu precisava estar lá fora, analisar os cenários, né, das empresas na minha área mesmo, que é marketing e design, entender como é que funciona, adquirir conhecimento, experiência para quando eu viesse, eu já com um certo preparo, né, com um certo embasamento. E eu acredito mesmo que todas as coisas têm um momento certo para acontecer. E feliz. Que legal. E qual que é assim o legado que você gostaria de deixar para a empresa? Né? Daqui 30 anos, quando você for deixar a sua empresa para o seu filho, já estamos pensando lá na frente, qual que é o legado que a Isa gostaria de deixar para a empresa? Ai, que pergunta. Acho que esse legado seria de justamente buscar o equilíbrio das coisas, caminhar junto à tecnologia, mas nunca esquecer que somos pessoas aqui e precisamos lidar com pessoas, precisamos mesmo desenvolver esse lado humano, né? Mas em nós, que gerenciamos a empresa, nos funcionários que já estão e talvez possíveis novos, né, que vão entrar também, surgir na empresa. E acho que o meu legado mesmo é o equilíbrio de todas as coisas, eliminar conflitos, trazer sempre mais soluções, sempre pensar no lado da solução, né? E prestar um serviço cada vez melhor, de mais qualidade, e, né, que seja satisfatório e diferenciado também, que a gente precisa dar uma diferenciação. Boa, muito legal. É a marca da Easy daqui para frente, né? Bem Tá. interessante. Easy, vamos falar um pouquinho, então, dos diferenciais, né? Das características da empresa que você atua, né? O que teu pai deixa, né? Ele está com vocês ainda e vai continuar com vocês, mas ele construiu a empresa em cima de algumas características que essas características mantiveram a empresa viva e atuante por 30 anos, né? Quais são esses signos, essas características que teu pai deixa como marca para a empresa? A primeira delas, sem dúvidas, eu acredito que seja a idoneidade, né? A honestidade, é sempre cumprir com o acordado, né? Cumprir prazos, sempre estar mesmo é,
dentro da legalidade em todos os aspectos. Então, eu acho que a empresa vem durando todo esse tempo e de forma positiva, né? Basicamente por conta disso, a gente cumpre nossos acordos, a gente sabe? Eu acho que esse é o maior legado que ele vem deixado até aqui. E também essa questão da positividade. Meu pai é uma pessoa super positiva, então, mesmo diante dos conflitos, às vezes surge, né, uma questão assim que precisa ter mais calma, sabe, solucionar aquela situação, conflito. E ele sempre muito equilibrado, ele sempre muito positivo e sempre buscando o caminho de dar a solução, né, para aquela coisa. Não se deixa abalar. E é muito, muito bacana isso. E eu carrego muito isso em mim também dele. Que legal. Izzy, essa pergunta não estava no roteiro, então se preparem. Tan, 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 tan. Mas é assim, eu conversando com outros, eu chamo de herdeiros, tá, gente? Mas quando eu falo herdeiro, não é aquela coisa do herdeiro maravilhoso, né, que nasceu em berço de ouro, né? Eu falo do herdeiro de você ter uma empresa que teus pais suaram muito para criar, para fazer com que ela vivesse durante tanto tempo, né? E o medo que muitos filhos têm de estragar a relação pai e filho por trabalhar numa empresa em que os pais estão ali atuando ainda, com muita força ainda, né? Então, eu visitei várias, sabe, Izzy? E eu percebi em algumas um atrito bem forte, assim, que fica bem transparente, né, entre o fundador e os filhos, outras que a coisa flui bem, muito tranquilamente, né, e outras que você vê um esforço muito grande das duas partes para que o negócio dê certo. A pergunta para você, como que é o seu dia a dia trabalhando com pai, mãe e dois irmãos que você falou, né? É um irmão. Um irmão. É você e seu irmão. É a família toda. E mais dois funcionários, né? Que já estão com a gente há bastante tempo, mas o ciclo mesmo é familiar, totalmente. E aí, como que é isso? Então, existem sim alguns conflitos, né? Que eu acho que é normal de toda empresa, mas eu acredito que a parte mais positiva disso é que todos têm muita liberdade de expressão, assim, de expor opiniões, dar sugestões, fazer críticas, né, quando necessário. Então, assim, é um ambiente de muita troca e de muito aprendizado. Meu pai, por ser já muito experiente na área, ele sempre tenta passar para a gente as experiências dele, tanto de elevadores quanto de vida também. E a minha mãe também é uma pessoa muito acolhedora, uma ótima ouvinte, então existe também essa fluidez por aqui. Claro que às vezes tem umas coisinhas assim pelo meio do caminho, mas a gente sempre foca mesmo em procurar solucionar as coisas da melhor forma possível. Que legal. Bom, para a gente ir encerrando, qual que é a sua consideração final, principalmente pensando em filhos, né, que estão em dúvida, se vem para o segmento, se não vem para o segmento, se assume, né, a empresa aí dos pais para tocar. O que você deixaria aí de consideração? Esse foi um dilema que eu vivi por muito tempo na minha vida, pelo fato de estar estudando a engenharia mecânica, né? Então, para mim, aquela área ali não era uma coisa muito do meu desejo, do meu coração, era mais uma questão de obrigação. Então, o que eu deixaria, assim, de uma palavra que pudesse, né, ajudar alguém, é analisar se a área de atuação, né, que a pessoa já tem uma certa afinidade, talvez, não possa contribuir também dessa forma para a empresa como eu, né? Eu sou da área do marketing, do design, da comunicação, e nesse momento eu enxerguei uma forma de ajudar na empresa dos meus pais com as minhas habilidades que eu já tenho, né? Ou mesmo buscar, tentar entender exatamente qual é a necessidade dos pais, se não existe uma solução assim que seja bom para todo mundo, né? Que não seja muito essa questão de eu vou fazer porque é uma obrigação, que seja leve para a pessoa, né? Que talvez seja mais ouvir mais a nossa intuição,
Acho que é mais ou menos por aí, assim. Perfeito, ótimo. Eu acho que isso incentiva muitos herdeiros aí, né, que começaram atuando em áreas que parecem que não tem muito a ver com o segmento de elevador, mas o que eu vejo é que uma empresa de elevador, ela precisa de profissionais de todas as áreas, né? E muitas vezes não é a questão só do tamanho da empresa que vai limitar você a atuar na sua área, que é o que você falou, né? Você trazer a tua experiência da área que você escolheu para atuar, para ajudar no crescimento dessa empresa que já dura 30 anos, né? Então, acho que o seu recadinho aí vai incentivar muita gente a olhar com um pouquinho mais de carinho. Opa, deixa eu ver se eu posso contribuir com alguma coisa aqui. Ô, Izzy, e esse ano vocês completam 30 anos, né, no mercado, né, Isso, não? Fala exatamente. um A gente vai pouquinho mais completar aí. 30 anos. A empresa tem quase a minha idade, eu tenho 28 anos, eu vou fazer 29 esse ano. Eu sou de 93, a empresa foi fundada em 92, né? Então, a gente... É uma sensação muito diferente em mim, assim, prazerosa também, né? Porque eu cresci ouvindo falar sobre elevador. Meu pai e minha mãe, toda uma vida nesse contexto familiar empresarial, né? Então, eu sempre fui muito inserida nesse ambiente dos elevadores. E trazer isso para a minha vida hoje é um orgulho tanto para os meus pais, que eles estão radiantes, né, felizes, e tanto para mim também é uma honra também poder colaborar com essa empresa, né, que é o sustento, é o nosso sustento, é o nosso ganha-pão. A gente sempre lutou muito para conseguir manter essa empresa, meu pai e minha mãe, e a gente também ajudando, né, de certa forma, sempre um pouco, até mesmo só com uma palavra, né, o amor mesmo da família, né, que sempre é uma parte importante. E eu estou muito feliz nesse momento de chegar aqui, contribuir, ajudar a crescer e trazer inovação. E tenho muitas expectativas maravilhosas para esse momento daqui em diante. Olha, muito legal. Gente, assim, quando eu falei com a Isa, ela me procurou, a gente trocou algumas informações, e eu achei a energia da Isa muito legal, assim, que mistura, né, o respeito por uma história, né, de sucesso, são 30 anos de uma empresa, tradicional, né, com muita idoneidade, né, que não quis crescer em excesso a ponto de quebrar a empresa, que eu acho que isso também é uma coisa muito importante, né, na cabeça do empresário, de decidir o que ele quer para a vida dele, né? Muitas vezes a gente vê empresas que quebraram, porque foi com muita sede ao pote, ou então ficou no passado, né? E eu percebi que a Izzy tem toda essa energia de, peraí, né? Deixa eu respeitar aqui a tradição do meu pai, o que ele construiu, o legado. Mas, bom, depois de 30 anos, eu acho que já dá para fazer algumas mudanças, né? Dá para fazer uma coisa mais perto do digital, talvez trazer um pouco mais aí dessa coisa de inteligência emocional para os funcionários. Então, eu senti que ela tem essa pegada e fiquei muito feliz ela poder trazer esse tema aqui para o canal, porque essa é a pegada, né? Apoiar as empresas conservadoras nesses dilemas, né? Porque realmente chega um momento da empresa em que a gente vai ter que enfrentar o futuro. O que a gente vai fazer daqui para frente? Então, estou muito feliz e assim, desejo muita sorte para você, desejo muita sorte para o futuro da empresa, né? Que a gente possa aí contribuir também com dicas do digital, do comercial e tudo mais para que isso tenha bastante sucesso, tá bom? Tá ótimo, Kátia. Muito feliz com esse encontro. Em pensar que eu conheci o seu canal, né, para poder estudar, me aprofundar mais nesse universo do elevador, que eu achei, falei, caramba, era tudo que eu precisava, um canal assim, uma pessoa experiente falando sobre assuntos, sabe, que é o que eu tô buscando agora. Então eu encontrei muita informação importante no seu canal, né? Eu comecei a maratonar seu canal do YouTube, basicamente, anotando, estudando mesmo. E estar aqui hoje, né? Aceitar esse convite foi um momento muito especial para mim. Estar aqui hoje tendo essa conversa também foi muito especial. E muito obrigada por esse convite maravilhoso.
E só gratidão, só alegria. Que legal. Nossa, eu que fico muito feliz. Pessoal, esse recado que a Izzy está dando para gente é por aí. Acho que a gente puder trocar informações é o essencial, né? Eu não sei mais do que o pai da Izzy e também não sei mais do que a Izzy, né? E ela também não sabe mais que o pai dela, mesmo ela tendo percorrido, né, outros segmentos, outras histórias, né? E a gente juntos, a gente pode fazer alguma coisa muito melhor para o segmento. Sabe, Izzy, eu acho que a gente está assim, realmente numa revolução da nossa área, né? A nossa área, ela demora muito para assimilar inovações, né? Então, a gente vê aí os bancos, né? Outros segmentos, até a educação mesmo, né? Foi buscar alternativas para poder dar conta desse mundo que está bem diferente. E a gente vê a nossa área, o nosso segmento indo um pouco mais devagar. E chega uma hora que não dá mais para a gente negar o que está acontecendo. E eu acho que você vem nesse momento para agregar bastante coisa para o seu pai. Cabeça nova, outros conhecimentos, né? Oportunidade de abrir a cabeça para receber mais informações. Então, eu te agradeço e coloco para todo mundo que acompanha a gente a possibilidade de participar do canal. Né? O que a gente tem aqui como regra no canal, né? Todos esses episódios que vão ao ar semanalmente tem o patrocínio da Infoleve, que assim, eu sou muito grata ao Fábio Aranha, que ele acreditou numa ideia da gente propagar aí mais conhecimentos da área comercial. Foi uma das poucas pessoas que eu ouvi uma palavra de vamos lá, vamos testar, vamos tentar. Né? Porque muita gente falava, Kátia, não, nosso segmento é muito técnico. Imagina que você vai ficar falando da área comercial, tem a empresa de elevador que não tem área comercial, né? E eu acredito muito que é pela área comercial que a empresa cresce e se sustenta, porque mesmo o técnico, ele tem que ter uma veia comercial para poder se sustentar, né? E então, para participar do canal é gratuito, a gente vem, faz uma entrevista gostosa, assim, tem um assunto legal para falar, vem para o canal, vamos conversar, é totalmente gratuito. Aceito o patrocínio? Aceito, gente, estou aceitando o patrocínio também, né? E aí a gente pode pensar em formatos, ou só do logo, ou um quadro, né, fixo para a empresa, desde que a gente tenha assuntos que agreguem, né, para a gente ficar fazendo só propaganda, anúncio, ainda não estou nessa pegada, mas para a gente, de repente, patrocinar um tema, um assunto específico, estou dentro, vamos conversar e a gente faz formatos aí, tá bom? Izzy, brigadão, valeu e até a próxima, você está sempre convidada, tá bom? Valeu, Kátia, muito obrigada. Beijo, até mais, tchau, tchau.